Oi, pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para fazer uma explicação, né? Eu já postei para vocês um vídeo explicando sobre este experimento aqui de forças no plano inclinado, né? Vai fazendo a inclinação aqui até o bloco começar a deslizar, né? E esse experimento aqui tem alguns parâmetros aqui. Então tá tudo lá no vídeo que eu já expliquei para vocês, né? Agora a ideia seria tratar sobre esse PDF aqui, o estudo do plano inclinado. Então o problema aqui apresenta um bloco que foi colocado sobre um plano inclinado, conforme mostra aqui a figura 1. Né? Então você vê aqui um bloco, né? Aqui é o plano inclinado. O plano inclinado tem uma inclinação θ, né? Note que tem um triângulo retângulo aqui. Se você girar esse triângulo retângulo em 90 graus, colocar ele de pé, esse ângulo θ vai aparecer aqui entre o peso e a componente perpendicular ao plano. Né? Então, na figura 2 aqui, eu fiz um diagrama de força, substituindo o bloco por um ponto A aqui, que fica na origem do plano cartesiano, e aí nós colocamos todas as forças que estão agindo sobre o bloco, de modo que ele fique em equilíbrio. Né? Porque se o bloco, como acontece aqui, né? Quando, enquanto as forças estão em equilíbrio, o bloco fica parado. Quando a força motriz supera a força de atrito, o bloco desliza. E você pode notar que a flechinha verde ali, ela diminuiu de tamanho, né? Porque ó, ela vai aumentando à medida que você inclina, quer dizer, a força de atrito ela é proporcional à inclinação, então tem alguma coisa a ver, nós vamos ver isso teoricamente. Né? E quando chega na iminência do movimento, né, você pode notar que a setinha dá uma diminuída. Quer dizer, atrito estático, né, é maior do que o atrito cinético. Então, quando o bloco entra em movimento, diminui essa força de atrito. Né, e o bloco começa a deslizar para baixo. Então, vamos fazer um estudo disso aí. Né? Então, nós temos aqui a força de atrito, ela é equilibrada por essa componente do peso aqui, né? O peso, se você notar, assim, a rigor, você só percebe, só é perceptível duas forças que estão atuando sobre o bloco, né? Que seria uma é o peso que puxa o bloco para baixo na vertical, e como o bloco está apoiado sobre um plano inclinado, o plano empurra o bloco para cima, mas não é para cima e um pouco para a esquerda, né? Com inclinação θ aqui, que daí se repete aqui também, o ângulo aqui, né? Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, né? São congruentes. Então essa reação normal aqui, ela se alinha com a componente PY, né? Ou seja, pela lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, o bloco comprime o plano inclinado com uma força PY e o plano devolve, faz uma reação empurrando o bloco para cima com essa força M. Né? E é essa força que ela aparece aqui. E aí, essas duas aqui, a reação normal e a componente PY, estão equilibradas. Então, o bloco ele permanece em equilíbrio vertical. E o equilíbrio horizontal é provido pelo equilíbrio entre as forças de atrito e a componente Px. A componente Px tem a tendência de puxar o bloco para baixo, né, fazer ele deslizar ao longo da rampa. A força de atrito mantém o bloco equilibrado. Né? Nesse diagrama de forças, né, a gente tem algumas constatações aqui. A força de atrito é igual à componente Px. São forças que atuam no mesmo ponto, elas se equilibram, ou seja, a força de atrito é igual ao componente Px. Como a força de atrito é calculada pegando o coeficiente de atrito, multiplicando isso pela reação normal, porque ela depende tanto da aspereza da superfície representada pelo coeficiente de atrito, quanto da força de compressão que ela exerce sobre o plano, e essa é representada pela componente normal, né?
Então, a força de atrito é calculada por essa expressão aqui. E a componente Px, como, se vocês puderem notar, a componente Px ali, ela é o cateto oposto ao ângulo θ aqui, né? Então, ela aparece aqui, ó, e tem a mesma medida aqui. Então, é o cateto oposto. Como é cateto oposto, nós usamos a função seno. Então, seria o peso do bloco multiplicado pelo seno θ. Vou chamar essa expressão de 1, em algarismo romano minúsculo. Né? Outra constatação: a força de reação normal exercida pelo plano sobre o bloco é igual à compressão PY do bloco sobre o plano. Né? Como já havia mostrado para vocês, né? Aqui o bloco comprime o plano com uma componente PY, né? Que aqui está chamada de PN, e o plano empurra o bloco para cima com uma força N, que é a força de reação normal, força de reação à compressão do bloco. Né? Terceira lei de Newton, lembrar disso aí. Tá? A força de reação normal, então, é igual à componente PY. Logo, se a componente PY ela corresponde ao cateto adjacente ao ângulo, né? Tá aqui, ó, a componente PY é adjacente ao ângulo. Então, nós usamos a função cosseno. Vou chamar essa expressão de 2 em algarismo romano. Dividindo a expressão 1 pela expressão 2, nós temos o seguinte, né? Mi vezes n, coeficiente de atrito vezes a normal, dividido pela normal, é igual a peso vezes seno θ, dividido por peso vezes cosseno θ. Simplificando os termos semelhantes aqui, né, normal e normal podem se dividir, resulta em 1. Peso dividido por peso resulta em 1. Nós temos finalmente a expressão mi igual a tangente de θ. Por que tangente? Porque é seno sobre cosseno. Né? Seno sobre cosseno é tangente. Certo? Ou seja, o ângulo θ é o arco cuja tangente vale o próprio coeficiente de atrito. Certo? E aí vem a proposta de experimentação, né, que vocês vão fazer, que está lá no problema que vocês têm que resolver. Certo? Então, isso tudo está lá no tópico 7 da plataforma Moodle. Qualquer dúvida, entre em contato. Estarei à disposição. Obrigado pela atenção e até a próxima.